Olá, vamos aprender um pouquinho hoje sobre tecnologias atuais aplicadas na engorda, na produção de tambaqui. E antes de a gente começar realmente a falar um pouco da tecnologia utilizada aqui no nosso estado, tecnologias utilizadas no Brasil, vamos estar conhecendo um pouquinho como está a piscicultura no nosso país. Nós podemos estar verificando que a piscicultura no nosso país, ela é dividida aí nas nossas regiões. Nós temos a região norte com 21% representando, e se a gente faz um comparativo entre os anos de 2018 e 2017, a gente consegue verificar que o estado, a região norte, nós tivemos uma queda na nossa produção de 7%. E quando a gente fala em queda de produção, nós estamos falando, explicando essa queda da produção, nós estamos falando realmente que nós tivemos problemas na nossa produção, tivemos problemas em alguns estados, como tivemos problemas em Rondônia, com questões de doenças. E quando a gente faz um comparativo das espécies que são produzidas no país, verificamos na região norte que essas espécies que representam essa produção é uma espécie de peixe nativo, dentre os quais destacamos aí o nosso tambaqui, principalmente sendo levada essa produção pelo estado de Rondônia. E quando a gente faz um comparativo ali para o sul, que aí a gente tem um destaque também que está representando aproximadamente aí 28% da produção. Se a gente pega o sul com uma produção de 198 mil toneladas, os últimos dados estão mostrando aí que está chegando próximo a 200 mil toneladas. Quando a gente faz esse comparativo com a região norte, verificamos qual é a espécie que é produzida lá. A gente sabe qual é a espécie, é a tilápia. Então, comparando a produção do nosso país, fica bem claro que as maiores produções que acontecem nas regiões é da espécie tilápia. A espécie tilápia a gente sabe que é uma espécie exótica, que não é uma espécie nativa do nosso país. No entanto, ela está aparecendo no mercado brasileiro. Quando a gente vem para a região norte, a gente sabe qual é o destaque aqui da região norte, é o nosso tambaqui. Então é isso que a gente vai estar falando um pouco hoje da nossa palestra, falando um pouquinho dessa produção, da tecnologia que está sendo utilizada atualmente, e como podemos melhorar a nossa produção aqui no nosso estado, aqui na nossa região e chegando aí para todo o Brasil. Quando verificamos a produção do norte, especificamente na região norte, esses dados, a gente pega esses dados, essas informações, nós temos informações do IBGE, temos informações da Peixe-BR. O que é a Peixe-BR? Peixe-BR é uma associação nacional dos produtores e eles têm esses dados mais precisos, com uma acurácia melhor de coleta de dados. Então a gente pega essas informações, por exemplo, de 2017, que foi uma produção de 153 mil toneladas na região norte, e fazendo esse comparativo entre os estados, verificando qual é o estado que tem maior produção, destacamos ali o estado de Rondônia, dessas 153 mil toneladas, o estado de Rondônia apresenta 47% dessa produção, ela é realizada no estado de Rondônia. Aí, fazendo um comparativo aqui com o Amazonas, nós temos 17% dessa produção, desses 153 mil, pegando o Acre, 4,9%, Tocantins com 8,9%, o Pará com 12%, Roraima com 9,8% e o Amapá com 2%. Então, em primeiro lugar, a gente destaca sempre que aí é Rondônia, que está em primeiro lugar, nessa parte da piscicultura do tambaqui, e também o Amazonas em segundo lugar com 17%. Quando a gente vem falando um pouco mais dessa produção do estado do Amazonas, trazendo realmente para o nosso estado, verificamos que nós tivemos um crescimento bastante satisfatório, bastante significativo nos últimos 10 anos. Se a gente faz um comparativo de 2010, onde a produção estava em próximo ali de 11 mil toneladas, 11.892 toneladas, e 2018 fechamos essa produção com 25.480 toneladas. Ao fazermos esse comparativo, verificamos que nós tivemos uma taxa de crescimento superior a 100%. Então, nos últimos 10 anos, a piscicultura no estado do Amazonas realmente ela vem tendo um crescimento, ela vem começando a aparecer no mercado, esse nosso pescado produzido no estado do Amazonas, e aí os números mostram que nós estamos todo ano tendo um crescimento. Como foi feito um comparativo de 2017 e 2018, nós tivemos aí praticamente 2 mil toneladas aí entrando no mercado, chegando até a mesa do consumidor. Quando vamos falando do estado do Amazonas, quais são as espécies produzidas
Quantos produtores realizam essas atividades? Aí vemos com essas informações, falando que no estado do Amazonas nós temos 3.500 piscicultores aproximadamente que estão trabalhando com a piscicultura. E aí, quais são as espécies que eles estão trabalhando? Nós temos aí o carro-chefe é o tambaqui. O tambaqui ele representa 92% dessa produção, que está próximo aí de 25 mil toneladas, como foi falado no slide anterior. E aí, na sequência, nós temos a matrinchã, que desses 25 mil, ela representa 5% dessa produção. E, na sequência, em terceiro lugar, fica aí o nosso pirarucu, pirapitinga, as outras espécies aí que também são realizadas a criação aqui no estado do Amazonas, que aí fica com os 3%. Então, nós temos 3.500 piscicultores e a principal espécie nossa criada aqui no estado do Amazonas é o tambaqui. Verificamos aí, falando um pouquinho das espécies, das segundo e terceiro lugar, como eu falei anteriormente, nós temos a matrinchã. E aí a matrinchã a gente sabe que tem um grande potencial, bastante pessoas consomem esse peixe aqui no nosso estado, na nossa região. No entanto, a gente tem algum entrave dessa espécie. Quando a gente fala em entrave, se a gente está pensando em produção anual para chegar no mercado, quando a gente fala em entrave, é a disponibilidade de alevinos e, além disso, também a concorrência dessa espécie ainda com peixes oriundos da pesca extrativa. Quando eu falo em concorrência, a gente vem falar também de preços. E aí isso aí faz bastante diferença quando a gente vai falar em criação e pesca extrativa. Se a gente tem um custo de produção de uma espécie dessa chegando aí a R$ 7,50 a R$ 8,00, e a pesca extrativa chega aqui no mercado com um preço de R$ 5,00 por quilo, fica difícil a competição, a competitividade entre essas duas linhas aí de mercado. Outra espécie que se destaca também é o nosso pirarucu. A gente sabe que tem um potencial, é um peixe apreciado a nível nacional, a nível internacional. Hoje já existem tecnologias também para a criação do pirarucu, seja em ferro-cimento, seja em viveiros escavados. Nós falamos em entrave dessa espécie, a gente vem falar disponibilidade de alevinos. A gente sabe que não tem alevinos disponível o ano todo, que isso é um problema que vem acontecendo com o pirarucu. A gente sabe também que o preço de comercialização desse alevino para chegar à piscicultura é um preço elevado, principalmente porque o pirarucu ele é comercializado por centímetro, ou seja, R$ 1,00, R$ 1,50 o centímetro, e cada alevino é comercializado com aproximadamente 10 centímetros, então um alevino está custando próximo aí de R$ 10,00 a R$ 15,00. E além disso, a gente tem aqui no estado do Amazonas, nós temos aqui no estado do Amazonas áreas de manejo. Quando a gente fala em áreas de manejo, é esse peixe que é oriundo da pesca extrativa, pesca manejada, que é feito um acordo de pesca nessas comunidades, são selecionados lagos de preservação e aí é autorizado por IBAMA, pela Secretaria de Meio Ambiente, cotas para essas áreas de manejo. E aí é permitido durante um período do ano a captura dessas espécies e fazem com que esse preço chegue saindo do lago, como a gente fala popularmente, saindo da beira do lago de R$ 3,50 a R$ 5,00, fica complicado a competitividade junto com a piscicultura. No entanto, é uma atividade do pirarucu que vem crescendo a cada ano, principalmente com trabalhos que vêm sendo desenvolvidos junto à Universidade Federal do Amazonas. E aí a gente vem e foca no nosso tambaqui. O tambaqui é um peixe apreciado, é um peixe rústico, falando na criação dele. Quando a gente vem falar em rusticidade, é um peixe que aguenta variações de temperaturas, é um peixe que é onívoro. Quando a gente fala em onívoro, aqui é um peixe que consome uma ração com menor custo, então é um peixe que realmente está chegando até a mesa do consumidor. E por isso, o estado do Amazonas, como tem um trabalho publicado pelo Luiz Inoi da Embrapa, Manaus, a capital do tambaqui. Nós sabemos que realmente o tambaqui ele vem desenvolvendo, vem chegando no mercado consumidor e ele vem a cada dia sendo apreciado pela população amazonense. E aí, quando falamos do tambaqui, falando na criação, nós temos duas modalidades, dois sistemas, digamos assim, de criação dessa espécie. Nós temos o tambaqui curumim, que é um tambaqui que fica variando aí de 350 a 500 gramas. Esse tambaqui curumim,
quando ele surgiu, foi para chegar ao nicho de mercado, principalmente para chegar às cozinhas industriais aqui do estado do Amazonas. Principalmente para chegar a um peixe por prato, como a gente disse, ou seja, cada funcionário que ia fazer sua alimentação, ele ia ter realmente um peixe para ele se alimentar, para não ter diferença de um corte ser uma parte da cabeça, o outro corte ser uma parte do rabo. Então esse peixe ele chegou numa época de mercado que não tínhamos peixe oriundo da pesca extrativa, como o caso a gente pode destacar o pacu praticamente, e aí fez com que esse peixe começasse a aparecer no mercado consumidor, chegando às cozinhas industriais. E o outro peixe, uma outra modalidade nossa, é o tambaqui ruelo. O tambaqui ruelo, que é esse que é comercializado hoje nas peixarias, que é esse comercializado aí, retirado a espinha, que é um corte feito intramuscular que retira essa espinha dessa espécie, e é um tambaqui que fica variando de 2,5 a 3 quilos. Quando a gente faz essa comparação de tambaqui curumim e tambaqui ruelo, existem ainda alguns produtores que perguntam se é espécie diferente. No entanto, deixamos registrado que é apenas o tempo de criação. O tambaqui curumim, nós estamos trabalhando com aproximadamente 6 meses de criação, e o tambaqui ruelo, nós estamos trabalhando aproximadamente aí com 1 ano de criação, sendo a mesma espécie. Deixando claro que o que vai estar diferenciando é apenas o tempo de criação dessa espécie. Na sequência, nós falamos um pouco dessa demanda nossa de tambaqui aqui, no estado do Amazonas. Nós sabemos que hoje, nos finais de semana, nas semanas, nós tivemos um crescimento bastante significativo do número de peixarias aqui na nossa região. Então, nós temos uma demanda que não é ofertada nesse nosso peixe, uma demanda que não conseguimos atingir ainda com a produção do estado do Amazonas. Como eu falei, nós estamos com uma produção aproximada de 25 mil toneladas, e aí nós temos uma demanda interna de aproximadamente 50 mil toneladas de tambaqui. Então, hoje nós estamos trabalhando ainda aqui no consumo de pescados de tambaqui, com peixes oriundos de Rondônia, com peixes oriundos de Roraima, e também chega até uma época do ano, como já foi reportado por algumas pessoas que fazem essa intermediação, peixes oriundos aí do Acre. Então nós temos aí 80% dessa demanda está sendo atingida aí por peixes de Rondônia, 18% chegando aí com peixes de Roraima e 2% com peixes do Acre. Então realmente Manaus é a capital do tambaqui, seja aí no seu consumo, e a cada ano estamos aumentando essa nossa produção, como foi falado, chegando a próximos aí de 25 mil toneladas. E quando vamos falar um pouquinho de modalidades de produção do tambaqui, nós podemos verificar que nós temos aí os viveiros escavados, nós temos as barragens, e aí quando eu venho falar de barragens, eu deixo registrado que as barragens construídas até junho de 2008 pelo Código Florestal Brasileiro, elas são permitidas aí a criação de organismos aquáticos. Se de repente foi feita uma barragem, construída uma barragem posteriormente a essa data, sabemos que não foi respeitado o Código Florestal Brasileiro se essa barragem for utilizada para a criação. Então, deixamos aqui registrado que nós temos barragens aqui no estado do Amazonas, no entanto, construídas aí anteriormente a 2008, sendo assim permitida a criação de espécies aquáticas aí nesses ambientes. Quando estamos falando de viveiros escavados, nós estamos trabalhando hoje com uma produtividade de 7 a 18 toneladas. Sabemos que 18 toneladas por hectare já existem alguns nichos específicos que estão chegando a 22 toneladas por hectare. No entanto, pelo trabalho publicado pela Embrapa, ainda estamos seguindo como divulgação, como forma de divulgar essa informação, com 18 toneladas por hectare, que foi realmente um trabalho já publicado pela Embrapa Amazônia Ocidental. Quando falamos de barragens, estamos trabalhando com uma produtividade de 5 toneladas por hectare, chegando aí próxima de 10 toneladas por hectare, quando for utilizado o sistema de aeração, através dos aeradores, que fazem com que aumente a produção de oxigênio nesse ambiente, fazendo com que aumente a produção desses peixes, que é o que a gente vai estar falando mais um pouquinho à frente. Quando falamos também de uma outra modalidade, que é o tanque rede, o tanque rede hoje existem alguns municípios que ainda possuem essa atividade, principalmente
trabalhando com tambaqui e também trabalhando com a matrinchã, como é o caso ali na região de Itacoatiara, no Rio Urubu, que tem um projeto que se destaca na produção de matrinchã, como pode ser visto nessa foto do lado direito aqui da nossa apresentação. E aí nós temos uma produtividade de 30 quilos por metro cúbico, chegando a 60 quilos por metro cúbico. O tanque Reid ele se destaca principalmente pela alta produtividade. Sabemos que existem também alguns municípios que apresentam uma produtividade superior à informada aqui na apresentação, como é o caso registrado também ali em Itacoatiara. Outro, falando do sistema convencional de produção, quando a gente fala em sistema convencional de produção, falamos nesse sistema sem aeração. O aeração, o aerador, é o uso de tecnologia. E sistema sem aeração é quando é feito somente um preparo no viveiro, é feito somente uma calagem, uma adubação desse viveiro e não tem uma aeração artificial, ou seja, não é disponibilizado a esse ambiente, a essa criação, um sistema de aeração artificial, ou seja, oxigenação aos peixes suplementar. E aí a gente vai falar do sistema convencional da produção de tambaqui curumim, que é esse tambaqui com aproximadamente 500 gramas. E aí nós temos uma produção por hectare de 7.000 quilos por hectare, com tempo de cultivo de 4 a 6 meses. Um peso inicial, quando a gente vai fazer aquele peixamento, que é o ato de a gente adicionar esses peixes no viveiro, eles ficam variando, esses peixes, de 10 a 20 gramas. Já é um alevino considerado um alevino 2, aí chegando alevino 1, passando para o alevino 2. E um peso final de 400 a 600 gramas. Então nós temos uma densidade de estocagem, que é peixe por metro quadrado, quantos peixes vão ser inseridos nesse viveiro por metro quadrado, fica variando de 1,2 a 1,6 peixes por metro quadrado, com uma conversão alimentar aparente. O que é a conversão alimentar aparente? A conversão alimentar é quanto de ração a gente está ofertando para aquele peixe e quanto ele realmente está transformando em massa corpórea, em massa, em ganho de peso. Então, para o tambaqui curumim, pelo fato de estarmos aproveitando essa taxa de crescimento desse peixe nessa fase inicial, ela fica com uma conversão alimentar de 0,9 a 1,2, ou seja, é ofertado até 1,2 quilos de ração para ele ganhar 1 quilo de massa. Então, aí praticamente ficando próximo de 1, está ficando o ideal. Uma sobrevivência nessa produção de 95% e uma quantidade de ração por ciclo, levando em consideração esse 1 hectare, levando em consideração também uma produção de 7.000 quilos, ficamos com uma quantidade de ração por ciclo de 8.400 quilos, nesse sistema convencional de tambaqui curumim. Quando vamos falar um pouquinho da produção de tambaqui ruelo, que é esse tambaqui que fica variando de 2,5 a 3 quilos, nós temos uma produção por hectare de 7.000 quilos, também quando comparado ao tambaqui curumim. No entanto, o tempo de cultivo é um tempo de cultivo diferenciado. O tambaqui curumim a gente estava falando aí de 6 meses e o tambaqui ruelo nós estamos falando de 12 a 14 meses. O peso inicial começando também com 10 a 20 gramas e o peso final de 2,5 a 3 quilos. Com uma densidade de estocagem, lembra que a gente estava falando de 1 a 1,5 peixes por metro quadrado do tambaqui curumim? A densidade de estocagem do tambaqui ruelo, vamos estar trabalhando com 0,2 a 0,4 peixes por metro quadrado. E uma conversão alimentar, vamos estar falando dessa conversão alimentar, de 1,8 a 2. Nesse caso, como esse peixe passa mais tempo no cultivo, na criação, então ele vai ter um custo maior com ração. E aí a gente vai estar gastando uma quantidade maior de ração pelo fato dessa conversão alimentar estar próximo de 2, ou seja, 2 quilos de ração para 1 quilo de peixe. Com uma sobrevivência de 95% nesse sistema de produção e uma quantidade de ração por ciclo, levando em consideração essa média máxima aqui de 2 para conversão alimentar, estamos trabalhando com uma quantidade de ração por ciclo de 14.000 quilos de ração nesse sistema de produção. E aí quando a gente vai vir falando, quando vamos iniciar aqui a parte de tecnologia realmente,
Nós temos aí tecnologias simples, que é somente atingindo sempre a capacidade de suporte desse ambiente, que é o sistema convencional, nosso, normal, sem sistema de aeração, com despesca parcelada. Ou seja, estamos a cada momento trabalhando com a capacidade máxima de suporte desse ambiente. E aí vamos para o exemplo. Nós temos aí a produção de tambaqui, curumim e ruelo ao mesmo tempo. Estamos trabalhando com peixes de 500 gramas e peixes de 2,5 quilos. Então, para chegarmos a isso, vamos levar em consideração que nós temos 1 hectare de lâmina d'água, estamos inserindo nesse viveiro aí, nessa estimativa de 1 hectare, 14 mil alevinos. Depois de um tempo de cultivo aproximado de 6 meses, 5 meses aí de criação, vamos estar retirando 11 mil peixes, ou seja, com 5, 6 meses já estamos fazendo a primeira despesca. E aí vamos estar retirando desse ambiente 6 mil quilos. Depois, chegando mais 6 meses de criação, ou seja, totalizando 12 meses de criação, vamos estar retirando aproximadamente aí 3 mil peixes com aproximadamente 2,5 quilos, 2,5 quilos aí de média. Então vamos estar retirando desse ambiente aproximadamente 7.500 quilos. Ao totalizarmos a primeira despesca com a segunda despesca, vamos ter um total por ciclo de produção, por ano nesse caso aqui, que a gente está fazendo um ano de criação, 13.500 quilos. E aí podem perguntar, mas com sistema de aeração? Não, somente através de despesca parcelada. Vamos estar fazendo 2 despescas. A primeira despesca com 6 meses e a segunda despesca aí variando aí de 12 a 14 meses. Então, a cada 6 meses nós estamos atingindo a capacidade máxima de suporte desse ambiente, fazendo com que tenhamos esses 13.500 quilos aí de produção nesse 1 hectare. E aí, quando a gente vem falar em tecnologias atuais para a criação de tambaqui, nós vamos ter um destaque na sistema de aeração, que aí é o uso de aeradores, né? Sabemos que tem vantagens, todo sistema tecnológico aplicado à produção agrícola, ele tem as suas vantagens e suas desvantagens. Trazendo aqui para a nossa realidade do sistema de aeração da piscicultura do tambaqui, nós temos o uso dos aeradores com as suas vantagens. Quais são as vantagens da aeração? Nós temos aí a vantagem por estarmos ampliando a capacidade de suporte do ambiente, ou seja, a gente estava trabalhando com uma média de 7 mil quilos, vamos estar chegando a 18 mil quilos. Vamos estar ofertando para esses peixes um ambiente melhor, um ambiente com mais oxigênio, que vai ter, teoricamente, se for feito o controle, uma qualidade de água melhor para esse peixe. E aí, quando a gente vem falar em desvantagem, a gente vem falar o quê? Para o sistema de aeração funcionar, precisamos de quê? Energia elétrica. Então, como vamos estar utilizando sistema de energia elétrica, vamos precisar ter um custo maior de implantação de rede elétrica, um custo maior dessa parte de conta de energia mensal, pelo fato de estarmos utilizando o sistema de aeração. Não adianta o produtor pensar se ele vai inserir um sistema de aeração, se na sua propriedade falta energia toda noite, está faltando energia um dia sim, outro não. E principalmente que para esse sistema funcionar corretamente, o recomendado técnico é que você tenha um sistema de geração de energia, um grupo gerador. Porque se de repente você está próximo da sua despesca, atingindo a capacidade máxima de suporte desse seu ambiente, próximo de realmente vender esse seu peixe e faltar energia durante uma noite toda, praticamente esse seu peixe não vai aguentar esse período crítico aí sem oxigênio durante a noite. Principalmente porque a gente está com uma quantidade maior de peixes nesse ambiente. Então, falando desse sistema de aeração, nós temos um trabalho publicado pela Embrapa Amazônia Ocidental, pelos pesquisadores Roger Crescencio e pelo Antônio Claudizel, onde eles falaram um pouquinho ali dessa produção intensiva realmente de tambaqui em tanques escavados com sistema de aeração. E aí, nesse trabalho, eles falam que o sistema de aeração na Amazônia Ocidental, ele realmente tem viabilidade. Eles fazem toda uma análise econômica desse sistema de aeração e verificam, concluem que realmente esse sistema ele pode ser implantado aqui no nosso estado, ele pode ser aderido pelos produtores.
E aí nós temos aeradores que ficam, para a gente fazer um sistema de aeração funcionar, nós temos o sistema de aeração de 6 a 9 CVs aí por hectare, que é a recomendação do trabalho na Embrapa. Então, em cada hectare, vamos ter que utilizar de 6 a 9 CVs. Aí nós temos aeradores que ficam variando de 1 CV, chegando até 2 CVs aí de potência nesse sistema de aeração. E aí eu aproveito para mostrar que o governo do estado realmente ele vem trabalhando na piscicultura a partir do momento que ele abre um credenciamento de doação onerosa de aeradores aos piscicultores. Nós temos a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas, a ADS, e aí ela tem um sistema de credenciamento para aquisição de aeradores. Um aerador hoje no mercado ele está variando aí de R$ 2.500 a R$ 3.000. Com esse credenciamento junto à ADS, esse aerador fica um custo aí de R$ 500 a R$ 600, dependendo da potência que você for fazer a aquisição. Como falei, fica variando de 1 CV a 2 CVs aí cada motor. Então, para você fazer um sistema de implantação, você precisa colocar em 1 hectare 6 a 9 CVs. E aí a gente vem falar um pouquinho desse sistema de produção com aeração. Vamos estar iniciando da mesma forma do Tambaqui Curumim, depois passando do Tambaqui Ruelo e, por fim, falando um pouco da despesca parcelada com sistema de aeração. Quando a gente vem falar do sistema intensivo com aerador para o Tambaqui Curumim, nós temos aí uma produção por hectare de 18.000 quilos. Nós temos uma aeração complementar, nós temos um sistema de aeradores funcionando, então vamos ter uma capacidade de suporte maior. O sistema de aeradores, quando ele chegou no nosso estado, quando ele chegou a iniciar aqui no nosso estado, ele era utilizado somente como suplementar. Ele era utilizado somente em dias chuvosos, em dias que realmente não tinha uma produção primária tão boa nesse viveiro. Esse sistema de aeração ele vinha funcionando para dar esse suporte. No entanto, estamos utilizando realmente, ligando todos os dias, para que realmente ele venha dar uma capacidade maior de suporte nesse ambiente. E aí o tempo de cultivo vai ser o mesmo, de 4 a 6 meses. Nós temos um peso inicial de 10 a 20 gramas também, uma densidade de estocagem. Aí aqui eu já mostro que nós vamos ter uma densidade de estocagem maior, vamos estar com peixe de 3 a 3,6 peixes por metro quadrado, e uma conversão alimentar variando de 0,9 a 1,3. Como vamos ter um pouco mais de peixe, pode ser que aconteça um pouco mais de estresse, nós vamos ter peixes aí que vão estar chegando à conversão de 1,3. Sobrevivência também com uma média de 95%, e aí nós temos uma quantidade de ração por ciclo de 23.000 quilos, 23.400 quilos de ração aí chegando realmente a uma quantidade maior. No entanto, vamos ter uma produção maior também. Estamos falando de 18.000 quilos. Quando a gente passa para o próximo slide, nós verificamos aí a produção do Tambaqui Ruelo em sistema intensivo. E aí, fazendo um comparativo também, nós temos aí 18.000 quilos por hectare. Temos um tempo de cultivo de 12 a 14 meses de cultivo dessa espécie. Um peso inicial de 10 a 20 gramas. Nós temos um peso final de 2,5 a 3 quilos. Temos uma densidade de estocagem de 0,6 a 0,8 peixes por metro quadrado. Uma conversão alimentar vai ter um aumento de 1,8 a 2,2 e a quantidade de ração por ciclo de 36.000 quilos. E aí a gente vem para aquele sistema de despesca parcelada. Nós vamos estar com uma produção ao mesmo tempo de Tambaqui Curumim e Tambaqui Ruelo. Então nós vamos ter aí, inserindo nessa piscicultura, 36.000 alevinos, com 6 meses retirando 28.000 peixes de 500 gramas, onde nós vamos ter 14.400 quilos sendo comercializado. E por fim, depois de 12 meses, 7.200 peixes de 2,5 e aí totalizando 18.000 quilos. Então, nesse sistema de despesca parcelada, nós vamos ter um total de 32.500 quilos por hectare ano. Então, aí vamos ter realmente um aumento na produção de tambaqui com sistema de aeração. Então, o sistema de aeração, como nós falamos nos slides, ele realmente tem a sua importância, tem sua necessidade.
quando a gente pensa em não ampliar área, não fazer novas áreas de implantação, e sim aproveitar essas áreas já existentes aí que nós temos no estado do Amazonas, utilizando tecnologia através do sistema de arações. Uma das tecnologias também que vem se destacando na produção de tambaqui, que já está em fase de experimentos, já está em fase de pesquisa, já temos isso acontecendo para algumas outras espécies, como o caso de tilápia, é o sistema de produção de tambaqui com bioflocos. E aí, quando a gente vem falar em bioflocos, a gente vem mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é esse sistema de bioflocos, que o que acontece nesse sistema de bioflocos. A gente escuta muito falar que é uma relação de carbono-nitrogênio, que aproveita a ração que está no ambiente para fazer um sistema de plâncton nesse ambiente. Então, esse sistema de bioflocos, chamado popularmente de BFT, é uma tecnologia baseada na diminuição do recurso hídrico, ou seja, a gente vai estar diminuindo a quantidade de disponibilidade de água ali, aquele sistema de estar abastecendo viveiros todos os dias. Isso, nesse caso, não vai acontecer. A gente vai estar fazendo somente a manutenção daquele sistema, um pouco da perda a gente vai estar abastecendo, até porque esse sistema vai ser um sistema enriquecido. Quando a gente fala enriquecido, é um sistema que a gente vai estar realmente tratando, é um sistema que a gente vai estar fazendo com que produza mais plâncton, e aí a gente vai estar utilizando fontes de carbono e nitrogênio para realizar atividades metabólicas. Então a gente vai estar fazendo um sistema propício para a gente ter uma produção maior de plâncton nesse ambiente. Quando a gente vem falar também desse sistema, como a gente vem dizendo aqui nesse último slide, vem falando, o sistema cria um ambiente ideal por meio da reciclagem de nutrientes de acordo com o ajuste da relação carbono-nitrogênio na água. Então, o sistema de bioflocos é um sistema que realmente precisa de uma tecnologia, precisa do monitoramento constante dessa qualidade de água, principalmente porque a gente tem que estar com essa relação carbono-nitrogênio ajustada para que não sofra variações. Sofreu variações, a gente pode ter problema de mortalidade nos peixes. Então, temos alguns trabalhos que já estão sendo publicados com o sistema de bioflocos. Como eu falei, na criação de tilápia, já estão utilizando, tem empresas em São Paulo, em Santa Fé do Sul, que estão trabalhando realmente somente com a produção de bioflocos, assim como o camarão no Nordeste também, que estão trabalhando. Então, isso é uma tecnologia que em poucos tempos está chegando realmente na produção de tambaqui. Já tem alguns casos que estão sendo reportados, como tem um pesquisador, engenheiro de pesca, Thiago Marinho, no Pará, que já vem trabalhando com isso também fortemente. Então, isso aí é um destaque que a gente abre aqui na nossa apresentação, na nossa palestra, para mostrar que já estamos trabalhando também com o sistema de bioflocos. E aí, quando eu venho aqui com esses últimos slides, aqui a gente vai falar um pouquinho que não adianta a gente fazer toda a parte de produção corretamente e na hora da comercialização a gente pecar por não ter gelo, por não fazer uma despesca correta, e aí querer vender um peixe desse jeito, um peixe assim, sem gelo, sem nada, com hemorragia, e aí colocar um peixe desse no mercado depois de ter feito todo um trabalho correto na sua produção. E aí a gente vai vender um peixe assim, vai ser difícil chegar no mercado. E aí a gente vem falar em agregar valor ao produto. Às vezes o produtor fala, eu estou eu mesmo beneficiando o meu peixe, eu mesmo estou fazendo retirada de espinha. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer um procedimento adequado. Não podemos fazer como é o caso dessa imagem, peixe exposto aí à madeira, nós temos aí, não tem higiene praticamente nenhuma. Então, para fazer um processamento desse pescado, realmente precisamos fazer num ambiente correto, num ambiente legalizado, para que ele chegue à mesa do consumidor e tenha realmente a garantia da segurança alimentar. E aí não é mais fácil a gente vender um peixe dessa forma? Um peixe bonito, um peixe realmente que a gente viu que ele teve todo um cuidado no seu preparo, que fez com que realmente o comprador vai adquirir um produto e vai se sentir satisfeito. E aí, por fim, finalizo mostrando esse tambaqui aí, essa costela de tambaqui, que destaco que é um tambaqui que já ganhou prêmios internacionais, então é o tambaqui em costela. Agradeço a apresentação, o convite, estamos à disposição na gerência de apoio à aquicultura e pesca do IDAM.